Boa noite. Boa noite. Boa noite. Só aguardar que o pessoal tá entrando. É bem melhor um sofá do que a sala de aula, né? Mais Com confortável. certeza. Pessoal, vocês conseguiram terminar aquele exercício da penúltima aula ainda, que era para montar lá os 3 métodos, registrar as entradas e as saídas? Não, era para refazer ontem, né? Isso, na verdade, isso. A gente vou corrigir agora, né? Uhum. Eu E aí, não tive tempo de terminar. tudo bem. Vai estar lá no fórum. Eu posso ter, se eu não conseguir entrar para pegar lá os dados, né? Eu posso mandar por e-mail também. Eu vou Tá, corrigir, vou disponibilizar para vocês a correção, para vocês verificarem caso tenha errado algum dos valores. E a princípio a aula de hoje é para ser bem rápida, pessoal. Eu já coloquei lá no fórum, né? A gente vai continuar trabalhando em relação aos métodos de avaliação de estoque, só que hoje a gente vai também aprender como é que a gente registra lá as devoluções, tanto de compra quanto de venda. Tá ok? tá, beleza. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. E digam a hora que vocês estiverem vendo, fazendo um favor. Apareceu. Tô vendo. Uhum. Beleza. Então, o pessoal que fez aí, quem tanto que fez, que tá com o exercício pronto? Antonielli tá com ele pronto? Maiari? Tem mais alguém, gente? Pessoal que tá na reunião, hein? Eu já postei esse daí. Tá, beleza, então. Só para corrigir lá, então, Maiari, né? Primeiramente aqui as 3 entradas, que vai totalizar pela média ponderada 530 unidades, a um valor unitário de 3,31, um total de 1.753. Vamos ter as 3 vendas lá. Então, as 3 vendas vão ser no mesmo valor unitário do último saldo, certo? Utilizar o 3,31 também. Então, depois da última venda, a gente vai ficar com um saldo de 320 lá no estoque, com o mesmo valor unitário, 3,31, e um total de 1.058. Sure. Próxima entrada, 130 unidades a 3,55, que vai somar lá o nosso saldo de estoque 450 unidades, ao valor unitário de 3,38, totalizando 1.520. Então, temos mais uma saída de 50 unidades agora, a 3,38, porque é o saldo que ficou, né, referente à nossa última compra. O Então, meu deu uma 50 unidades a diferença, 3,38. 3,37, mas E aí nós ficamos com um saldo de 400 unidades, 3,38, total de 1.351. Mais uma compra de 120 unidades a 3,70.
Então, ficamos lá com 520 unidades, 3,45, 1.795. E para fechar uma última venda de 90 unidades a 3,45, ficamos com um saldo de 430 no estoque e um total de 1.484. Se a gente somar aqui o saldo que ficou no estoque mais as nossas saídas, dá 2.659. Só tirar esse zero daqui, depois da vírgula. Então ele vai fechar. Ó. Entrou 2.659. Se a gente somar as nossas saídas com o que ficou em estoque, 2.659. O pessoal que tinha feito, fechou nesses valores? Deu alguma diferença? Deu um pouco de diferença por causa da calculadora, eu acho. Por causa dele? Desculpa. Da calculadora, eu acho. Eu não sei, porque lá nas entradas deu 2.658,50. Uhum. Deu pouca diferença, acho que é arredondamento, né? Tá, pode ser, porque aqui daí eu não estou considerando nenhuma casa depois da vírgula lá nos resultados. Uhum. E daí lá no Seja saldo isso. ele bateu 1.479,20. Aqui? É. E os Porque teus daí valores? o valor unitário ali que o professor fez 3,38, no meu deu 3,37. Pode ser que seja isso, então. Aqui, os demais aqui, 3,20, 3,27 e 3,31 tá batendo. Uhum. Tá, então foi aqui no 3,38 que deu diferença. Uhum. É, pode ser, mas aqui tá dando uma diferença no total, tá dando uma diferença muito grande. Pois é, eu vou ver de volta. Tá, deixa eu anotar aqui para eu ver o teu depois também. Só um pouquinho. Antonielli. Pessoal, mais alguém deu diferença? O pessoal que fez? Então, beleza. O próximo método, pessoal, é o PEPS. Então, aqui ele ficou bem extenso. Eu achei que vai ficar muito maçante se eu passar um por um aqui. Então... Esse é da aula passada, né? Oi? Esse é da aula passada, né? Isso, Das correto. outras. Isso aqui é só a correção daquele exercício que vocês tinham que postar lá, beleza? Beleza. O meu bateu bem certinho, João. Bateu esse aqui? Bateu, todos. Tá. As entradas, saída e o saldo. Uhum. Se a gente somar aqui, né? As saídas com o saldo, ele fecha lá com as nossas entradas. O meu bateu certo. Eu vou disponibilizar para vocês, pessoal, essa planilha aqui depois, para vocês conferirem melhor. E aí o método EPS, fechou também aí, Antoniano? Uhum. Fechou. 2.658,50. Tá? É só que ele É só o média média ponderada, que é por causa da divisão lá. Aí como o Excel, daí pode ser que tenha dado uma diferença em alguns cálculos lá. Uhum. Beleza? Beleza. Tá, pessoal. Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre devolução. Como é que a gente trata uma devolução aqui dentro desse método. Boa. Então, a gente conversou ontem, né, que o método mais utilizado é da média ponderada. Então, agora, né, esse próximo exercício que vocês vão fazer para postar lá no fórum, vocês vão utilizar só o método da média ponderada. Tá ok? PEPS e o EPS não precisam fazer, só a média ponderada. Aí aqui, eu copiei aquela base dos valores que a gente já tinha, que eu acabei de apresentar para vocês, da média ponderada. Eu apenas incluí aqui mais uma linha. Uma linha tanto para devolução da entrada, quanto uma linha para devolução da saída. Tá certo? Então, como é que a gente trata uma devolução aqui nesse nosso controle de estoque? Então, lá a gente teve, né? Tivemos 3 entradas, uma de 200, uma de 180 e outra de 150 unidades. Cada uma tinha um valor unitário. Aí registramos as nossas 3 entradas, ficamos com um estoque de 530 unidades a 3,31. E aí, num certo momento, depois que a gente registrou essas entradas, por algum motivo, daquela nossa primeira entrada de 200 unidades a 3,20, 40 unidades estavam em desconformidade com o pedido. Tinha alguma medida errada, alguma coisa assim, certo? Tinha algum problema nessas 40 unidades. Sendo assim, foi necessário a empresa devolver isso. Então, como é que a gente registra a devolução de compra aqui na planilha? Ele vai entrar aqui na mesma coluna das entradas, só que ele vai entrar com valor negativo.
Então, ali no caso, menos 40 unidades, repete, né? Aqui vamos considerar que seja uma devolução da primeira entrada, tá ok? Sempre a gente considera da primeira entrada? Não, não. Varia de exercício para exercício, certo? Ah, Mas sim, nesse ele exemplo colocou a aqui... nota, né? Oi? O professor colocou lá a nota, né? Isso, daí lá no exercício que eu passei para vocês fazerem com devolução, eu especifiquei lá, primeira compra, né, de tantas unidades ao custo de tal, conforme a nota fiscal 1. E aí depois, Tá. devolução de compra da nota fiscal tal, para ficar fácil de vocês se encontrarem lá para saber qual que é o valor unitário que vocês vão utilizar, ok? Então aqui a gente devolveu 40 unidades da primeira compra, então por isso que está sendo considerado 3,20. Deixa eu pintar eles aqui, ó. 3,20 porque é da primeira compra, certo? E o valor total ele vai negativo também. Então, menos R$ 128. E eu tenho que registrar isso lá no meu saldo total. Então, eu tinha 530 unidades, agora eu fiquei só com 490. Eu tinha 1.753 de saldo. Devido à devolução, agora eu tenho 1.625. Com isso, o meu valor unitário lá do saldo ele muda também. Então, ele passa a ser 3,32. Tá ok? E agora, em relação a uma devolução de saída. A saída aqui, pessoal, nesse exemplo aqui, a gente teve várias saídas, né? De várias quantidades diversas, porém, como é média ponderada, ele vai considerar o custo unitário, o custo do nosso saldo. Então, 3,32 para todas as operações. Então, a gente teve uma venda de 100, outra de 90, e aí depois dessas duas vendas, a gente teve uma devolução de 20. Então, igual a parte da entrada, a gente vai registrar, né, a devolução de compras aqui na parte de entradas negativo. A devolução de vendas também ela entra na parte das saídas. Mesmo esquema, vai considerar ela negativo. Tá ok? Então, menos 20 unidades, vai repetir, né, o custo unitário, porque é o mesmo. Então, 3,32. E o total ali vai ser negativo. Então, a gente tinha lá vendido, a gente tinha 490 unidades. Vendemos 100, ficamos com 390. Vendemos 90, ficamos com 300. Então, a gente tinha 300 unidades de saldo. E aí foi devolvido para nós, teve uma devolução de venda de 20. Então, aumentou o nosso saldo lá em 20 unidades. Então, agora a gente passou a ter 320, porque esse 20 aqui ele voltou para o nosso estoque. Tá certo? Consequentemente, aumentou o valor do nosso total lá do saldo. Então, a gente tinha Volta no mesmo valor 996. unitário? Desculpa? Volta no mesmo valor unitário daí? Volta. É porque aqui, ó, você vendeu a 3,32, a tua primeira venda foi 3,32 e a segunda também. Certo? Tá. Então, quando você devolve, quando teve a devolução, ele vai devolver na mesma que foi a saída. No mesmo valor da saída. Tá ok? Aqui, por coincidência, as duas saídas foram o mesmo custo, 3,32. Então, a devolução, digamos que seja essa devolução que seja referente à primeira venda. Ela saiu a 3,32, ela tem que entrar pelo mesmo valor unitário que ela saiu. Essa é a regra. Tá ok? Oi? Professor, por que tem aquele saldo de 380 quantidade a 3,27? Da onde que é aquele... Tá. Então aqui, ó, pessoal, essa aqui é a média ponderada. Você está falando aqui, né, na segunda linha, certo? Isso mesmo. Tá, então a gente teve uma primeira entrada aqui de 200 e eu totalizei aqui no saldo 200. Isso, é 3,20, que nem tá ali. Isso. Aqui na segunda, o que aconteceu na segunda linha? A gente teve mais uma entrada de 180 unidades a 3,35. R$603. Eu tenho que jogar essa nova compra lá no meu saldo. Então, o que eu fiz aqui? Esse 380 é a soma do 200 da primeira compra mais o 180 da segunda. Sim, Beleza? Aí eu deixo de lado, primeiramente, esse valor unitário e vou totalizar lá o meu valor em estoque. Eu tinha 640, comprei mais 630. Então, somei os dois, tem um valor de 1.243 em estoque. Então, eu tenho 1.243 em estoque, que é referente a 380 unidades. Sim. Agora, para eu saber o meu valor unitário, eu tenho que dividir o meu total monetário, no caso 1.243,
pelo meu total que eu tenho no estoque em quantidades. Entendi. Por que Essa que aqui- operação... Desculpa, pode Perdão, falar. continue. Essa operação eu vou fazer para todas as unidades, no caso. Correto. Beleza. Por que que ele fica um valor diferente? A gente teve uma primeira entrada a 3,20, Sim. certo? Então aqui não vai mudar, 3,20. A gente primeira teve uma entrada nunca vai segunda mudar, então. Oi? A primeira entrada, então, nunca vai mudar. Não vai mudar porque ela não tem nenhum histórico anterior, Ok, certo? Ela beleza. é a primeira compra. Uhum. Aqui, ó, eu vou explicar agora o porquê que mudou para 3,27. Porque a nossa segunda compra, ela teve um valor diferente. Ela é a 3,35. Então, concorda que ela é diferente de 3,20? Esse método Concordo. aqui é o método da média. Então, você tem que fazer uma média do total que você tem no teu estoque, total de valor, pelo total de quantidade, para você chegar numa média do teu valor unitário. Porque aqui são Entendi. duas compras diferentes, Sim, certo? sim. Tanto em relação à quantidade quanto em relação ao valor unitário. Entendi. Conseguiu entender? Sim, senhor. Beleza, então. Então, por isso que ficou 3,27. Então, 380 unidades, porque somou as duas primeiras entradas. 1.243, que é referente às duas primeiras entradas. E o 3,27 é da divisão. Deu 1.243 por 380. Gabriel, aí a gente teve mais uma compra lá de 150. Sim. Então, aqui eu só vou totalizar. Eu vou somar lá meu Sim, sim. 380 com 150. Uhum. E aí eu totalizo Aí- aqui o saldo total, 1.243 mais 510. Sim. Aí eu divido 1.753 pelo 530. Perfeito. Aí você vai ter 3,31. Entendi. Beleza? Beleza, valeu por explicar, professor. Tranquilo. Então, podemos seguir. Então, aqui, pessoal, em Professor, relação... tem uma dúvida lá do Antoniel no chat. Opa, Acho que o ele não tá professor conseguindo. respondeu. No chat? Ele Pergunta, queria professor. saber como que faz o total, é para achar o valor unitário. Eu acho Ah, que é Que assim. eu não tô vendo o chat. beleza. Viu, professor? Tá tranquilo, Antoniel? Hein, Antoniel, você pode sair do chat, cara, e voltar novamente. Que aí você coloca lá para usar o som do computador. Aí você vai conseguir falar e escutar. Ô, professor, Eu tô escutando, professor, só que a primeira vez ele não funcionou bem o áudio. Ah, beleza. Agora eu tô te ouvindo. Oi, Clécio. Boa noite. boa noite. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas se você somar lá os valores unitários e dividir, fazer a média, ele dá esse valor ali que você está mostrando ali, 3,31, 3,27, assim sucessivamente. Se você somar qual? Desculpa. Se você pegar lá na entrada, lá, 3,20, 3,35, 3,40, somar tudo, dividir por 3, dá o 3,31. Na 3,31 também? Aham. Tá ok. Mas eu acredito que, tá bom, tem mais essa possibilidade, então, de vocês somarem, mas de uma forma mais assertiva, digamos assim. Isso. Se você, Total se pela você quantidade. pegar o total pela quantidade, você vai ter um valor, pode ser que dê alguma diferença em algum momento, entende? Aham. Aí você, utilizando dessa forma aqui do saldo do total pela quantidade, aí você vai ter um valor correto daí qual que é o valor unitário, beleza? Legal. Tá, pessoal. Então aqui, precisa que eu explique novamente em relação à devolução da compra? Ou ficou tranquilo para todo mundo? Ficou claro? A gente sempre vai Explica mais uma registrar... vez, professor. Sim, claro. Então vamos lá, pessoal. A gente tivemos 3 entradas, que totalizou num saldo de 530 unidades, a um valor unitário de 3,31 e um total de 1.753. Beleza? Dessas 3 compras, a gente teve 3 valores unitários diferentes. A primeira, 3,20, a segunda, 3,35 e a terceira, 3,40. Ok? Então, a gente teve lá, né, depois dessas 3 entradas, tivemos uma devolução de compra. Por quê? Por algum motivo, o fornecedor mandou o produto para a gente errado, certo? Não era conforme as especificações que a gente havia solicitado e tudo mais. A fim só apenas de explicação aqui, vamos considerar que as 40 unidades que a gente quer devolver é referente à primeira compra. Por quê? Porque para a gente utilizar, sempre que a gente for fazer uma devolução
tanto de entrada quanto de saída, a gente vai sempre utilizar o valor unitário da respectiva entrada ou saída, certo? Então, entrou 200 unidades a 320. E agora a gente quer devolver 40 unidades dessa primeira compra. Então, qual que é o valor unitário que a gente vai utilizar? É o valor unitário que ela entrou, 3,20. Ok? A gente vai registrar como isso aqui no nosso controle de estoque. Ele vai negativo, igual está aqui, menos 40 na parte das entradas, certo? Então, menos 40 unidades. Pego lá o custo unitário que ele entrou, no caso 3,20, deixei em amarelo aqui para ficar mais fácil de vocês localizarem. E aí só faço a multiplicação. 40 unidades vezes 3,20. Então, tenho lá um valor negativo de 128. Beleza? Registrei aqui na parte das entradas a minha devolução de compra. Agora eu tenho que totalizar isso lá no meu saldo. Então, eu tinha 530 unidades. Devolvi 40. Saiu do meu estoque 40. Então, agora eu tenho 490, certo? 530 menos 40. Eu tinha 1.753 de valor total lá no meu estoque. Devolvi 128. Agora eu vou ter 1.625. Tranquilo? Quando eu faço essa operação de devolução, eu tenho que ir lá e calcular novamente o meu valor unitário, porque ele pode ser modificado. Entende? Igual aconteceu aqui. Depois das nossas 3 entradas, eu fiquei com o valor de 3,31. E agora, devido a essa devolução de 40 unidades, eu tenho que pegar lá 1.625, que é o que ficou de saldo depois da devolução, e dividir pelo total que eu tenho no meu estoque em quantidade, que no caso agora é 490. Então, 1.625 divididos por 490, fiquei com um saldo de 3,32. Beleza? Tá. Agora, pessoal, em relação... Ficou tranquilo em relação à devolução de compra? Professor, então, tem uma dúvida aqui também. Sim. Se eu for fazer uma venda e, sei lá, eu peguei o fim de um estoque num valor e continuei a venda com estoque de outro valor, a devolução vai ser feita em 2 etapas ou não? Desculpa, pode repetir, por favor? Que nem, eu vou vender lá, digamos, 280 unidades. Eu vou pegar as 200 quantidade de 3,20 e completar os 80 com a unidade de 3,27. Para mim fazer a devolução nesses valores, eu vou ter que fazer nessas 2 etapas. Os 200 de um valor e os 80 de outro. Correto. Porque o que acontece? Você vai ter apenas 200 unidades a 3,20. Certo? Então, você vai ter que devolver as 200 nesse custo que ela entrou. E as outras 80, igual no exemplo que você deu, você vai usar o custo que ela entrou, entendeu? No caso, 3,35. Beleza. Na verdade, você falou 3,27, né? Mas 3,27 é o valor que ela ficou no saldo. Pessoal, não é o valor do saldo aqui, porque ele vai mudar na média ponderada. Tem que ser o valor da entrada entendi. mesmo. Ah, entendeu? tá. Beleza? Sempre o valor da entrada. Beleza? Beleza. Tá. Então, aqui daí a gente teve lá, ficamos com um saldo de 3,32 no nosso estoque. 490 unidades a 3,32. E agora a gente vai ter operações de venda. Então, tivemos a nossa primeira venda de 100 unidades a 3,32, porque é o custo que foi no nosso saldo, certo? Finalizando essa primeira venda, então eu fiquei com um saldo apenas de 390 agora. Eu tinha 490 menos 100. Então, 390. Repito, né, o valor unitário, porque ele não vai mudar aqui. Tenho 1.293 de saldo. Tive uma nova venda de 90 unidades, no mesmo valor unitário, 3,32, 298,47. Então, eu tinha 390 unidades de saldo. Vendi 90, agora eu tenho apenas 300. Certo? Repito o valor unitário, 3,32, e aí totalizo. Deu 995. Aí agora eu tenho uma devolução de venda, certo? A gente teve 2 vendas aqui. Por coincidência, né, as 2 foram pelo mesmo valor, certo? Então, tenho menos 20 unidades, vamos considerar que é dessa primeira venda aqui.
Então, eu tenho que colocar ela negativo na parte das saídas mesmo, menos 20. E aí, repito o custo que ela saiu e faço a multiplicação. Certo? Então, deu 66,33. E aí, eu totalizo isso lá nas minhas quantidades, lá no meu saldo. Eu tinha 300 unidades no meu estoque. Aí, eu tive uma devolução. Meu cliente foi lá e me devolveu 20 unidades. Então, agora eu tenho 320. Eu tinha R$ 995 de saldo no estoque. Voltou mais R$ 66,33. Agora eu tenho 1.061. Divido, né, 1.061 por 320 e ele continua pelo mesmo valor unitário ainda, 3,32. Por que ele não alterou aqui de valor, o valor unitário? Porque todas as operações até então foram registradas pelo mesmo custo unitário, certo? Como aqui foi pelo mesmo custo unitário, lá no saldo não vai alterar também o valor. Beleza? Professor, Oi. o preço da saída vai vir sempre do saldo? Exato, porque o que acontece? Aqui você está na média ponderada, certo? Então, todo que você tem lá no estoque, você tem 490 unidades. Todas as saídas que você for fazer, certo? Vai ser a 3,32. Quando que vai mudar esse valor? Você sabe me dizer? Quando entra mais no estoque? Isso. Digamos que a gente tenha aqui, ó, a gente tem, né, 490 unidades a 3,32. Então tivemos aqui a primeira venda, 100 unidades a 3,32, porque é o custo que nós temos lá no estoque do produto. Beleza? Vamos considerar aqui fictício que a gente teve mais uma entrada. Digamos, a gente teve mais uma entrada de 100 unidades aqui a 3,50. Certo? Eu tenho que ir lá e totalizar o meu saldo. Eu tenho que totalizar lá, vou ter agora... Aqui vou ter 390 unidades mais 100. Vou criar aqui para ficar mais fácil de explicar para vocês. Espera aí. Mas, professor, a venda não vai ser sempre, vai começar da primeira entrada? Eu vou começar a diminuir a quantidade da primeira entrada, não é mais ou menos isso? Na verdade, Gabriel, é que você está confundindo um pouquinho. Essa questão de diminuir da primeira entrada é o método PEPS, que é primeiro que entra e primeiro que sai. Aqui a gente está falando da média ponderada, certo? Na média ponderada, você vai diminuir o total do teu estoque, independente se ele é primeiro ou último, certo? Porque como você faz a média ponderada, você vai totalizar tudo que você tem no teu estoque, em quantidade e em valor. Sim, Então, mas a minha dúvida é, tipo, por esse 3,32 aqui. Eu sei Até que que da tem onde uma está nova vindo. entrada, né? Desculpa, Gabriel. Então, a minha dúvida é desse 3,32 da saída, por unidade, que no caso, eu sei de onde está vindo 3,32, mas eu achei que ia começar aquelas 200 unidades, 3,20 e tal. Não. É porque como aqui você totalizou todo o teu saldo em estoque, você tem um novo custo unitário, certo? Aquele 3,32 é do Entendi. passado, é lá da primeira entrada, Entendi. beleza? Entendi. A partir do momento que você tenha novas entradas, você vai ter que chegar num consenso, certo? Você tem que chegar num valor unitário único, ok? Para você dar sequência na tua operação. Beleza. Aí, quando que acontece de mudar esse 3,32? Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Então, a gente tinha 490 unidades e a gente vendeu 100. Temos agora 3,90 e o custo unitário não alterou, certo? Continuou 3,32. Agora, digamos que a gente tenha uma nova entrada. 100 unidades a 3,50. Então, entrou mais R$350 no meu estoque. E agora eu tenho que ir lá e corrigir isso. Então, tinha 390 unidades e entrou mais 100. Agora eu tenho 490. Eu tinha 1.293 em valor total do meu estoque. Agora eu tenho mais 350. Então, agora eu tenho 1.643 em estoque e 490 unidades. Certo? E agora eu divido meu valor total pela quantidade. E agora ele passou a ser de 3,35. Entendi. Entendeu? E agora, dando sequência, né? Digamos que foi essa operação que aconteceu mesmo. Agora, essa minha venda de 90, ela não vai ser mais a 3,32. Concordam? Sim, vai ser a 3,35. Correto, vai ser 3,35 porque é o meu último custo unitário que eu tenho em estoque.
Beleza? Beleza. Tranquilo, então. E aqueles valores lá de baixo do saldo daí muda também, né? Vai mudar tudo. É que aqui eu tenho que corrigir a fórmula, sabe? Para mudar Uhum. tudo. É que eu só incluí mais uma linha só para mostrar para vocês como é que ele ia mudar o valor, o custo unitário. Tá Uhum. bom? Mas eu tenho que corrigir toda a planilha aqui daí para ele acertar. Beleza? Beleza. Pessoal, em relação a essa parte da devolução, ficou tranquilo para vocês? Vocês acham que consegue fazer aquele exercício que eu coloquei no fórum? Querem tentar? Querem tentar? Aqueles 10 exercícios lá? Isso, aqueles 10 lançamentos. Vocês podem utilizar, né, a mesma base de planilha, aí vocês só apagam os valores e começam a registrar aqueles novos lançamentos lá. Tá ok? Beleza. Então O podemos... professor vai postar a aula pra gente? Essa aqui? É. Posso postar, ele tá gravando também. Ontem eu até mandei pro Clécio à noite, mandei o link para ele dos dois vídeos que eu coloquei lá no YouTube, que é das duas aulas que a gente teve ontem, né? Essa aqui tá gravando também, eu vou fazer a mesma coisa. Acabou a aula aqui, eu pego e jogo no YouTube, tá bom? Tá bom. Professor, Desculpa. Oi? se você puder postar a planilha só para comparar. Claro, eu vou mandar lá, pode deixar. Tá bom, obrigada. Vou colocar agora lá no Sala do Café, tá bom? Uhum. E aí eu vou continuar online, pessoal. Vou estar lá na Sala do Café, caso tenham dúvida. E aí tem algum do pessoal aí que tem meu número também no WhatsApp. Estou aqui no WhatsApp também se precisarem. Beleza? Beleza. Tranquilo? Obrigado. Boa noite, pessoal. Tá bom. Noite.